Olá, caríssimo estudante, tudo bem? Aqui, professor Carlos Henrique, História. Estamos hoje aqui para fazer uma análise de preparação, né? Análise e preparação para a nossa segunda fase da FUVEST. A primeira fase já ocorreu no domingo anterior, esse domingo, dia 23 de novembro, é isso. E a gente já está agora pensando na segunda fase, como é que vai ser essa segunda fase, como é que ela vai chegar para a gente. E a ideia é a gente analisar principais temáticas já cobradas até hoje, parte de história, e fazer alguns comentários, dar algumas dicas importantes para que você possa ter sucesso total, êxito total com relação a essa prova, né, dissertativa aberta, analítica, 12 questões, baseado nas disciplinas carreira escolhida pelo estudante. Ok? Não vejamos e vamos então fazer algumas análises de algumas questões no estilo FUVEST, questões anteriores, assuntos anteriores cobrados, e a gente tentar entender esse perfil da prova da segunda fase, quanto prova dissertativa, né, que a gente chama abertas, e de como a gente deve proceder de maneira mais adequada, atendendo sempre, muito claramente, comandos. Ok? Então vejamos lá. Vamos lá, pessoal. TC de FUVEST, segunda fase. Tá? E a gente vai fazer um passeio para história geral, história do Brasil, antiguidade, idade média, história moderna, contemporânea, atualidade. Ok? Esse giro completinho para que a gente possa ter uma visão ampla, né, desse processo. Primeira questão que está aparecendo para a gente, né? Coisas mudaram drasticamente logo que o controle das mulheres sobre a reprodução começou a ser percebido como uma ameaça à estabilidade econômica e social. Tal como ocorreu no período subsequente, a catástrofe demográfica produzida pela peste negra, praga apocalíptica, que entre 1347 e 1352 destruiu mais de um terço da população europeia. Depois da disseminação da praga, os aspectos sexuais da heresia adquiriram uma importância em sua perseguição. Coincidindo com este processo, que marcou a transição da perseguição à heresia para a caça às bruxas. A figura do herege se tornou, cada vez mais, a de uma mulher, de forma que no início do século XV, a bruxa se transformou no principal alvo de perseguição aos hereges. E aí é um trecho, né, do livro Caliban e a Bruxa, Mulheres, Corpo e Acumulação Primitiva, um clássico fantástico, né, da Silvia Frederic. Pensável a leitura para a compreensão das questões históricas de gênero faladas na nossa humanidade. Todas as nuances e problemáticas envolvidas. Comando da questão, considerando o texto responde. E aí de cara vocês vão perceber que é uma característica da FUVEST. As questões analíticas abertas, né, elas vêm com 3 itens. 3 itens. A, B e C. Então é importante que a gente esteja bem atento e preparado para essa realidade. Tá? Acontece em quantas questões? Em todas as 12 questões. Vai acontecer desse jeito. Então, vamos lá, considerando o texto. Olha o comando, considerando o texto. Responda. E aí a letra A, né? Vou comentar aqui para a gente ver depois. O que fez com que as mulheres se tornassem os principais alvos da perseguição às heresias? Considerando o texto. O que o texto está colocando isso para a gente? Por que as mulheres se tornam o principal alvo dessa perseguição à heresia? Primeiro entender o que é heresia. E aí entender que você vai ter durante a Idade Média, a transição da Idade Média para a Moderna, né, grande poder
Igreja Católica, né? Controle do poder terreno e poder espiritual, controle das ações, das vidas, das atitudes, e aí com uma série de regras impostas aos cristãos. E quem não seguir meticulosamente essas regras vai estar cometendo um desvio, está descumprindo as regras da igreja, está cometendo uma heresia, sendo considerado assim, portanto, herege. E esse olhar que combate as heresias se intensifica e recai principalmente sobre as mulheres. Tá? Considerando o texto, o que é que faz com que as mulheres se tornassem os principais alvos de perseguição? Então, o que é que a gente vai pensar observando o texto? De cara, o autor vai contextualizar, né, uma mudança após a peste negra, onde há um aumento do controle das mulheres sobre a reprodução, controle do próprio corpo, incidindo numa questão de ameaça à estabilidade econômica. Então, a gente está na transição de Idade Média para a Idade Moderna, a gente está numa transição de processo de renascimento comercial e urbano, as mulheres estão mais na cidade, mulheres estão mais conectadas a determinadas funções de trabalho, as mulheres começam a querer menos filhos e ter um controle sobre isso. E perceba, a gente está acabando de sair de um momento onde na Europa a gente tem um terço da população dizimada. Você sai do contexto da peste negra, né, da grande epidemia, e aí você vê as mulheres também querendo passar a controlar um pouco mais o próprio corpo e a sua atividade reprodutiva. Então, na cabeça de muitos, né, como é que a Europa ia recuperar a questão demográfica, a sua população, se as mulheres começassem a ter menos filhos? Poderia apresentar um problema demográfico, um problema de economia, ia faltar mão de obra. O que ia acontecer então com a questão econômica, a coisa do controle das mulheres sobre o próprio corpo, né? E as mulheres passando a ser vistas cada vez mais como incômodo, como uma ameaça também. E junta também a toda a herança. Então, aí um conceito importante para que você utilizar, certo? Conceito de patriarcado, conceito de misoginia, o conceito de conceitos que são criados posteriormente, analiticamente, podendo ser observados em determinadas posturas e realidades de determinadas sociedades. Viu, pessoal? Então, o que é que a gente tem que pensar aí, basicamente, na letra A, né? As mulheres se tornam os principais alvos da perseguição às heresias, culminando na caça às bruxas, por conta da percepção de que o controle delas sobre a reprodução representa uma ameaça à estabilidade econômica. Menor idade, né, populacional, não vou ter um aumento populacional, um aumento demográfico, a quantidade de mão de obra, por exemplo. Okay? A letra B. Cite dois elementos da crise do século XIV mencionados no excerto. E aí a gente também, a partir do processo do próprio texto, a gente vai pensar também, né, nesses elementos crise do século XIV. Quando a gente pensa em século XIV, a gente vai pensar em quê? Só infortúnios, doenças, fome, guerras. Doença, fome, guerra, revolta. Olha aí o que é o século XIV. E a gente consegue perceber dentro do texto, né, o aspecto da doença, né, e também da questão da crise econômica, ocasionado por uma série de crises, mas também pela própria questão da peste negra e a dizimação, né, de um terço da população. E, gente, o texto coloca, inclusive, como praga apocalíptica, problema da perda demográfica. Okay? Então, você pode amarrar esses dois sentidos. A peste e
catástrofe demográfica. Peste, catástrofe demográfica, enquanto ameaça também econômica. E a letra C, indique qual foi a principal instituição responsável pela condenação das heresias e explique seu papel na chamada caça às bruxas. Aí então a gente está falando em que instituição? Deixe bem claro na sua resposta. Não o comando. Indique a instituição. Não, era a Igreja Católica Apostólica Romana. Principalmente. Ok? E veja que a letra C, dois comandos. Indique a instituição responsável e explique seu papel na chamada caça às bruxas. Era a Igreja Católica, puxava, né, todo esse processo, baseando na estrutura legal, com regras e leis ligadas à questão da heresia, a publicação de livros, manifestos, manuais, né, de regras que não poderiam ser descumpridas, manuais de perseguição e também de execução em relação a todas as mulheres que descumprissem esses parâmetros, certo? Em relação ao que seria considerado heresia ou não. Sem contar, pessoal, que a gente tem que pensar bem na herança cultural sobre a ideia do pecado original atribuído a Eva. E para os escritos religiosos, todas as mulheres seriam detentoras do pecado original. O mal, o princípio do mal, seria colocado na feminina. A mulher era a fonte de todos os males, a mulher que fez o homem pecar. Mulheres que traziam para o mundo o espírito pecaminoso, desde o Gênesis até aquele período. Então a mulher passa a ser vista e reforça-se essa imagem, né? Que a mulher é fonte do mal e fonte do pecado. E aí ela tem que ser encaixada dentro de uma redoma moral e, ao sair disso, ela precisa ser punida, perseguida e punida. Ok? Vejamos então um comentário geral sobre a questão. E aí, com relação ao que faz as mulheres se tornarem alvos, né? As mulheres se tornam alvos, perseguição às heresias, combinando com caça às bruxas, na percepção que o controle delas sobre a reprodução representava uma ameaça à estabilidade econômica, como eu já expliquei para vocês. A peste negra causa uma catástrofe demográfica, dizimando mais de um terço da população europeia. Para a recuperação econômica e social, era crucial a reposição da força de trabalho e da população. Consequentemente, Igreja e Estado passam a considerar qualquer prática feminina que limitasse a natalidade fosse associada a conhecimentos curativos não oficiais como herética, como heresias também, dando aos aspectos sexuais da heresia maior importância da perseguição. Os elementos da crise do século XIV, como a gente já comentou também, né? Peste, a fome, a perda demográfica, e letra C, a instituição responsável, no caso a Igreja Católica. Ok? Legal, com suas regras, com a sua perseguição e a sua caça às bruxas. Viu? Veja que a gente tem que se preocupar em atender os comandos. Atender adequadamente os comandos. Pediu para citar? Cite. Pediu para indicar? Indique. Pediu para analisar criticamente? Analise criticamente. Pediu para descrever? Não vá analisar se está pedindo para descrever. Você vai perder os pontos. Tenha cuidado com isso. Ok? Vamos então à nossa segunda questão. Um outro ponto muito interessante, né, pessoal, do convite quase sempre estudante a fazer uma análise de leitura imagéticas. Quadros, quadrinhos, recortes, tirinhas. Tá? É importante a gente estar bem afinado com a habilidade de leitura de fontes imagéticas. Okay? Olha a questão 2, trazendo para a gente aí duas fontes imagéticas, referentes a dois quadros do Eckhout, né, no contexto aí da história do Brasil holandês. Okay? As imagens são reproduções de pinturas de Albert Eckhout,
Eckhout ou Eckhout, como vocês queiram chamar, um artista holandês que viveu no Nordeste do Brasil no século XVII. Meu Deus, o que é que o Eckhout veio fazer no Nordeste brasileiro? Fica a dica aí que ele era holandês. E aí a questão, perdão, Brasil, holandês, de trazer pintores, artistas, trouxe essas pessoas com qual objetivo? Vamos pensar então um pouco sobre isso. Então vejamos os comandos da questão. Cite um fator que explica a presença de Eckhout no Brasil. B. Mencione dois elementos na imagem 1 que indica a presença de padrões europeus. Dois elementos na imagem 1 que indica a presença de padrões europeus. C. Indique dois aspectos constantes na imagem 1 que caracterizem a mulher tapuia como selvagem. Olha aí, pessoal. Cada item, cada letra com a sua especificidade. Com a sua especificidade. Ok? Então vamos pensar junto aqui. O que é que explica a presença do Eckhout aqui no Brasil? Contexto macro. Invasões holandesas ao Brasil. Primeiro fator. Dentro do contexto da União Ibérica, a Espanha acaba se tornando detentora também de Portugal. A morte do rei português faz com que o rei Filipe II assuma o trono também da coroa portuguesa. A união das duas coroas, chamada de União Ibérica. O que é que isso vai impactar diretamente no Brasil? Vários são os impactos, mas em especial as invasões holandesas e de parceiros comerciais com Portugal, mas inimigos históricos da Espanha. Quando a Espanha, Portugal e colônias e consequentemente o Brasil, os espanhóis proíbem os holandeses de comercializarem brasileiro. Os holandeses não veem outra saída a não ser a invasão ao Nordeste para a manutenção do comércio e a produção açucareira. Inicialmente, a Holanda invade Pernambuco. Não. A Holanda invade inicialmente a Bahia em 1624. Não vamos confundir. Passando o ano, em 1625 eles são expulsos e voltam a se organizar e invadem o Nordeste. Agora sim, Pernambuco. No ano de 1630. E vão passar quantos anos, professor? Vão passar 24 anos. Pernambuco. E o destaque dessa ocupação em Pernambuco vai se dever ao grande administrador indicado pelos holandeses, o Maurício de Nassau. 7 anos governados por Nassau, ele vai implementar uma série de atitudes e medidas que ficaram conhecidas período nassoviano. Período nassoviano. E dentre as atitudes que ele vai tomar, como determinada liberdade religiosa, investimentos na cidade de Olinda e Recife, empréstimos vultuosos feitos aos senhores de engenho, certo? Ele vai também, durante o seu período de governo, de 1630 a 1644, trazer uma expedição artística. E junto com essa expedição artística, quem é que vem junto? O Eckhout. E vai pintar tudo que vê pela frente. A ideia desse Brasil holandês, mas não deixando de ter traços também de uma visão europeia, eurocêntrica. Okay? Então, vamos dar outra olhada aqui na própria imagem 1. A letra B pede para mencionar dois elementos da imagem 1. Indica a presença de padrões europeus. Certo? A gente pode pensar na composição formal, né? A própria pose. Perceba que a figura está na posição tática, um fundo detalhado, a ideia da perspectiva, a profundidade já existente, né? Uma perspectiva, já abre aspas, fotográfico de pintura, já muito utilizado na Europa. Percebo também que o próprio padrão
do cenário, do fundo, da maneira como é organizado, enquadrado o indivíduo. Os traços da indígena são traços europeizados, desafilado, certo? A própria formatação do rosto. A gente vai perceber algumas características também dessa perspectiva europeia, né? A composição, pintura de estilo europeu, tá? A letra C. Indique dois aspectos constantes na imagem 2 que caracteriza a mulher tapuia como selvagem. Gente, vamos dar uma observada aqui. Dar um clique maior também. E mais de perto. Um zoom um pouquinho maior. Observar com mais afinco a própria imagem 2. O que vai trazer? Que aspecto, né, dessa visão, o olhar europeu da mulher tapuia vai estar sendo colocado, né, pessoal? Item B. Ligando a ideia de selvageria. Olha só. Poucas vestes. Perceba que ela carrega aqui uma mão, um pedaço de perna com o pé, certo? O que está sendo exposto na imagem 2? Especialmente esse caráter, né? Tanto estabelecido com os adornos, os adereços, a coisa do corpo praticamente despido, coisa da caça, da ideia da selvageria, da guerra. Também a questão antropofágica, né? Colocada pelos europeus como canibalismo. Ok? Então você pode dar o aspecto pouca quantidade de roupas, né? E o indicativo de ações de canibalismo ou antropofagia, entendida pelos europeus como canibalismo. Mas a gente já entende que, na verdade, aconteciam rituais antropofágicos e existe diferença entre canibalismo e antropofagia, professor. Canibalismo, pessoal, você vai matar e da mesma espécie com objetivo nutricional. É a barriga, matar a fome. Ok? Já no ritual antropofágico, grupos originários aqui do Brasil costumavam devorar ritualisticamente os inimigos prisioneiros de guerra, acreditando que iriam adquirir suas qualidades e por uma série de outros motivos. A gente vai ter casos e casos bem específicos. Quando eu tenho um prisioneiro que é ritualisticamente e devorado por toda uma comunidade, uma aldeia, né, sendo irrelevante no sentido de a fome, e a ideia é que haja um consumo das suas qualidades, a gente tem aí um ritual antropofágico e não canibalismo. Após ter um canibalismo, quando você tem, e existiu casos disso, tá, gente? Matar o outro com o objetivo de alimentação, especificamente alimentação nutricional. Ok? Tranquilo? Vamos então para outra questão. O comentário já feito para vocês com relação à pegada, né? Do recaute, sua presença, por que ele veio, os elementos da imagem 1, elementos de estilismo fotográfico de pintura europeizada, o próprio traço europeizado, características da face, do rosto, né? Como é colocado, né? E, certo? Na imagem 2, né? A coisa da ausência de roupas, praticamente, a ideia da caça, a ideia antropofágica, ok?
Vamos então para a questão 3. Caminhando aqui ainda, ensaio de Idade Média, moderna, média para moderna. A gente veio dar um passeio em Brasil Colônia, invasões estrangeiras, outras invasões estrangeiras. E a gente agora chega em Brasil República. A prova, ela é diversificada. Não segue também uma ordem, pessoal, cronológica específica. Okay? Então vejamos a questão número 3. Analise a letra da canção Pesadelo, composta por Maurício Tapajós e Paulo César Pinheiro, que entregou o disco Cicatrizes, do grupo MPB4. O nome da música, gente, Pesadelo, o nome do disco Cicatrizes. Temos que perceber uma conexão, né? Quando um muro separa, uma ponte une. A vingança encara o remorso, une. Você vem e me agarra, alguém vem e me solta. Vai na marra, volta. Ela um dia volta. Se a força é tua, ela um dia é nossa. Olha o muro, olha a ponte. Olha o dia de ontem chegando. Que medo você tem de nós, olha aí. Você conta um verso, corta um verso. Eu escrevo outro. Você me prende vivo, eu escapo, morto. De repente olho de novo, voando a paz, exigindo troco. Vamos por aí, eu e meu cachorro. Olha um verso, olha o outro, olha o velho, olha o moço chegando. Medo você tem de nós, olha aí. Considerando que a canção foi composta em 1972, durante a ditadura militar, veja que a própria verso já indica, olha, é Brasil, ditadura militar. Foi colocado só em 1972. E exigido do estudante, não, que ele tivesse uma perspectiva muito clara, né? Na década de 70, o Brasil está durante o período civil, militar, empresarial, como nós chamamos hoje. Tá? Considerando a canção composta durante a ditadura militar, letra A. Identifique qual é o protagonista chamado de você na letra da canção. Quem seria você, pessoal? Você corta um verso, eu escrevo outro. Está indicando pra gente aí uma das inúmeras análises. Censura. Quem é que cortava o verso? Quem é que cortava a notícia? Quem é que cortava a informação? Quem é que praticava a censura? O Estado, né? O Estado ditatorial. O próprio regime, você poderia dizer também, certo? P de bola. Cite duas reivindicações apresentadas na letra da canção. A gente vê canção de denúncia, resistência, tá? Mas quais são as reivindicações? Liberdade de expressão, o fim da censura, redemocratização, essa na resistência, os contrapontos que são colocados ponto a ponto no verso, ok? Então, a gente pode pensar e enumerar essa perspectiva, viu? De desejo de redemocratização, de fim da censura, desejo por liberdade de expressão, desejo por liberdade política, viu? E percebam que ele não pede para explicar, ele cite duas reivindicações apresentadas na letra da canção. Aí também tem um porém, pessoal, você vai ter e possível destacar, né? Então, essa coisa de que a gente quer o fim da repressão, desejo pelo fim da ditadura. Aí a gente pensa, e se a força é tua, ela um dia é nossa. Se hoje a força é sua, ela um dia acabar a ditadura. A gente pode ver também, olha o muro, olha a ponte. O dia de ontem chegando, quer dizer, a volta à liberdade, a ponte separa, o muro separa a ponte. Ok?
Vamos pensar. Você corta um verso, eu escrevo. Fim da censura. Olha um verso, olha o outro. Então, é interessante numa situação como essa, gente, que você cite as reivindicações. As reivindicações apresentadas são tal e tal. A reivindicação tal está no verso tal e a reivindicação Y está no verso tal. Interessante que você, além de dizer qual a reivindicação, coloque do lado ali qual foi o verso que você tirou, já que veja que ele pede no comando, apresentado na letra da canção. Ok? E a letra C, justifique títulos dados ao disco e à canção. Qual é o nome da canção, como é o nome do disco? Disco Cicatrizes. E o nome da canção, Pesadelo. Pesadelo. A ditadura civil-militar, pessoal, toda ditadura é um grande pesadelo, seja ela qual for. O fato de você ter repressão, opressão, violência, dominação, né? Hipertrofia de determinados poderes, ausência de liberdades, pesadelo, pessoal. Pesadelo opressor. E toda ditadura deixa suas marcas, deixa traumas, deixa suas cicatrizes. Olha que legal que você pode articular pensando dessa forma. Pesadelo versus cicatriz. Uhum. Pesadelo, você, no caso, iria explicar tudo que tem a ver com a ditadura. E as marcas deixadas, os traumas ocasionados. Tranquilo, pessoal. Olha que questão incrível. Perceba o quanto a FUVEST convida o estudante a pensar várias categorias de articulação do pensamento. Categoria descritiva, ativa, apenas indica, você deve, você não reflete sobre aquilo. E aí você tem uma perspectiva quantitativa, às vezes, onde você indica números ou informações, mas principalmente a perspectiva analítica, reflexiva, crítica, que vai envolver quase sempre também um pensar relacional. A Unicamp quer, a Unicamp não, a FUVEST, Unicamp também, viu, gente? Quer que o estudante vá além do que se vê, além do que está dado, né? Que ele mostre essas articulações, né? Esses nexos causais, esse pensar relacional, ok? Vamos para a próxima questão. A questão seguinte aqui, o comentário geral, exatamente o que eu já comentei com vocês. Tá? Questão 4. Questão 4. Outra fonte imagética. Trabalhou agora com a fonte escrita, no caso é a letra da música. E a gente vai estar trabalhando também, mais uma vez, com a fonte imagética. Olha só essa imagem, pessoal. Tá. I have found pure soap, metals for the hands and complexion. Olha o teor da imagem. Tem dois momentos da imagem. Né? Os elementos da imagem, observem sempre bem os elementos da imagem. O que nós temos enquanto texto base? A imagem apresentada é uma propaganda vitoriana de sabão. Pure Soap. Ao analisá-la, sabão Pure, não é isso, gente? Ao analisá-la, Anne McClintock, historiadora zimbabuense, sul-africana, afirma que no espelho, menino branco, menino negro testemunha seu destino. Pré-determinado, metamorfose imperial, mas continua um híbrido racial passivo. Parte branco, parte negro, levado à beira da civilização pelos feitiços
Gêmeo do sabão e do espelho. Tirado do coro imperial, raça, gênero e sexualidade no embate colonial. A partir da análise da imagem da leitura do excerto, qual o fundamento pseudocientífico usado? Veja que a própria universidade chama pseudocientífico, porque a ciência utilizou de absurdos, né, gente? Se vale de determinadas explicações, né? São darwinismo social, superioridade cultural, né? A coisa da missão civilizatória, tudo vai estar conectado a isso. Beleza? Qual o fundamento pseudocientífico usado para justificar a eficácia do produto propagandeado? Uma pessoa branca com sabão à mão, né? E aqui é uma espécie de espelho, né? Esse sabão iria limpar negro. Limpeza étnica que é essa pessoa, a limpeza civilizacional. Eu vou te dominar, aí eu vou te limpar, levar a civilização, eu vou te trair a sujeira da tua sociedade e cultura inferiorizada. Quarto do homem branco, missão civilizatória. Então, e aí qual seria o fundamento pseudocientífico? Exatamente isso. A ideia do evolucionismo, né? Ou darwinismo social. A ideia de alcançar, movendo a sujeira, alcançar a civilização, representada pela brancura. A propaganda vai sugerir que o sabão... olha, pessoal. Né? Qual é o poder desse sabão, né? Depois, quando o próprio personagem se vê ao espelho, certo? Percebam o que a propaganda vai estar sugerindo? Esse poder de limpar. O sabão tem o poder de limpar a diferença racial. O sabão promove uma transformação do menino negro, vejam só. Né? Associado ao seu antigo estado de selvageria, ainda presente, né? E agora com seu estado de civilização. Aumentando aquela crença da inferioridade racial, algo que poderia ser erradicado por meio de hábitos, produtos ocidentais, e principalmente pela cultura ocidental. Okay? De bola, qual o significado das expressões metamorfose imperial e híbrido racial passivo? Metamorfose é essa, pessoal? Que transformação é essa? É a transformação civilizacional. Aquilo que ele é e aquilo que ele vai se transformar com a missão civilizatória. Parto do homem branco tem que levar a civilização. E o que ele quer dizer quando ele se refere à ideia do híbrido racial passivo? Essa transformação não se dá com o protagonismo do próprio negro, mas com a ação gentil, doadora, caridosa do homem e assume seu peso, seu fardo, leva então a civilização para seres inferiorizados, no caso de pele. Ok? E a letra C, se te explica um fator de tensão entre duas nações europeias que participaram da colonização da África do Sul. Acho que o exemplo mais clássico, galera, seria a chamada guerra ou revolta dos boeres, né? Ou boeres, como que é? Onde a gente vai ter um território que vai ser a África do Sul, a disputa entre ingleses e holandeses pelo controle e a dominação colonial, por exemplo. E não se esqueça que essas tensões de disputas imperialistas, neocolonialistas, vão culminar lá na Primeira Guerra. Então, a gente pode usar o exemplo na África do Sul, conflitos entre ingleses e holandeses, a Guerra dos Boeres, que eram os holandeses que inicialmente chegam na região da África do Sul, e depois entre conflito com os ingleses que chegam posteriormente, e criando um clima de tensão de quem iria dominar ou levar a civilização para aquele país, para aquela sociedade. Ok? Então, para a próxima questão. Então, 5. Veja que a gente já saiu de
Idade Média, a questão das mulheres, a gente vê para o Brasil, colônia, holandeses, a gente passeia pela questão da história da África, voltando, indo para a idade, uma falta de frutas, né, pessoal? Vamos para a questão número 5. Ao analisar as formas de dominação entre homens livres na zona rural do Vale do Paraíba no século XIX, a socióloga Maria Silva de Carvalho Franca afirmou: o compadrio é uma instituição que permite essa aparente quebra de barreiras sociais das pessoas por elas ligadas. Para que se tenha presente o quanto esse recurso foi explorado, basta lembrar o significado que apadrinhar adquiriu na vida pública e o suporte político representado pelos afiliados, ampliando-se as trocas do compadrio para situações sociais. Compreende-se como deriva dele toda uma intrincada rede de dívidas e obrigações infindáveis, porque sempre renovadas em cada uma das suas amortizações, no processo que se regenera em cada um dos momentos em que se consome. Aí é o texto Homens Livres na Ordem Escravocrata. E aí a letra A. Qual era a principal atividade nunca desenvolvida no Vale do Paraíba no século XIX? E aí a gente volta para o Brasil, século XIX, a gente está falando de que, pessoal? Brasil, Império. Especialmente no segundo nada. E a principal atividade econômica dessa região sudeste do Vale do Paraíba, que depois descamba em direção ao oeste, né? O oeste paulista, vai ser a produção, o cultivo e a exportação do café. Letra A, ok? B. Cite um exemplo de subordinação política e um exemplo de obrigação social derivados da relação de apadrinhamento analisada no excerto. O apadrinhado. Qual a diferença do apadrinhado para o escravizado? Que rede de dívidas e obrigação é essa, por exemplo? Então vamos pensar que o afiliado ele tem um menor prestígio social, né? Ele oferece um apoio político, né, ao seu padrinho, né? Ele oferece o apoio político e recebe apoio político. Por exemplo, quando a gente usa hoje o exemplo de um apadrinhado político, então tem um político mais tradicional, com maiores poderes de reconhecimento, e ele escolhe então um afiliado político, ele apadrinha, certo? Então ele coloca naquele afiliado seu nome, a sua força política, seu poder econômico, para tentar transpassar de si para o seu afiliado político ou econômico, essa imagem de que ele é ajudado, que ele é cuidado, vamos dizer assim, né, pelo seu padrinho, de responsabilidade dele, por exemplo. Ele pede voto, ele transfere voto para esse seu afiliado. Ao mesmo tempo, gente, esse afiliado político também devolve esses favores, né? Esse afiliado político está lá na base, ele vai conseguir voto também para um cargo mais importante do seu padrinho político. Então, eu sou apadrinhado político de um senador, mas eu estou me candidatando a vereador. Quando for na eleição de Senado, eu vou devolver o apoio ao meu padrinho através dos votos da minha base eleitoral do município, né? Então, é um conjunto, é uma troca de favores, né? Troca de favores. O padrinho tem que protege o afiliado também protege o padrinho, né? E aí a ajuda financeira, é emprego, é cargo público. Então, eu ofereço voto, eu ofereço apoio político, eu ofereço uma base econômica, eu ofereço uma sustentação financeira, eu ofereço terras. Eu percebo que é uma troca de favores, relação.
Bom, então, qual seria um exemplo de obrigação que a gente pode estar colocando nessa relação? O padrinho tem a obrigação de proteger o seu afilhado político e econômico, que é a sua família no momento de crise, falta de terra, doença, problema com a justiça, né? E aí ajuda financeira, tal emprego, testemunho, certo? E exemplo de subordinação. O afilhado é subordinado ao padrinho. Nesse sentido. Então, se eu sou apadrinhado político de alguém, eu tenho que defender aquele alguém, as suas ideias, as suas teorias políticas. Uma relação de subordinação, de dominação e de conexão. Viu? Ok? Seguir. Letra C. Diferencia a dominação vigente sobre o regime da escravidão da forma de dominação social exercida pelo apadrinhamento. Gente, como diferenciar escravidão e apadrinhamento? Escravidão, a relação ela é direta, ela é inquestionável, o escravo é propriedade do seu senhor. Nessa relação de apadrinhamento, o afilhado político, econômico, ele não é posse, ele não se torna dono. É uma dominação também, que é indireta, não é física, como a do escravizado, por exemplo. Essa dominação se baseia na relação de interdependência, de troca de favores. E o apadrinhado político, ele não é posse do seu padrinho. Esses laços podem se romper tranquilamente. Ok? Na relação escravidão, não. É uma relação de posse, de dominação direta, pessoal. Tá? E muitas vezes, né, pautada na questão da força física, da coercitiva. E aí vai. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo? Repetindo. Tá? A escravidão se baseia na força da lei, da propriedade. Tá? Enquanto o apadrinhamento está baseado principalmente nas relações de lealdade, manipulação, de laços e dívidas, troca de favores. Tranquilo? Vamos lá para a próxima questão. Questão 6. História da América, né? Civilizações originárias. Tá? Questão 6. Assim como maias, os demais povos da América também cultivavam o cacau com duas finalidades. A primeira, e provavelmente mais antiga, era produzir uma bebida tônica e refrescante. Dissolvendo em água amêndoas torradas e moídas, adicionando diversas especiarias, inclusive pimenta. Segunda perspectiva, ele encher de surpresas europeias era produzir as próprias amêndoas, uma vez que elas, como veremos a seguir, era moeda corrente na região. Bebida, uso enquanto moeda. Não havia qualquer contradição entre esses valores de uso e troca, pois o cacau, bebida, era consumido exclusivamente pelas elites. Um dos principais objetivos da expansão imperial dos astecas na região sudeste, durante o século XV, por exemplo, havia sido o de controlar as regiões produtoras de cacau no istmo de Tehuantepec e no litoral sul da Guatemala. Segundo é certo, olha o comando, pessoal. Segundo o trecho, de que modo o cacau era consumido pelos povos da Mesoamérica antes da chegada dos europeus? Era consumido enquanto bebida, enquanto moeda. Ok? Tranquilo? Bebida. Antes. E também com consumo e um valor de troca. Moeda de troca. Tranquilo? Que modo era consumido?
como bebida refrescante. Os dois usos do cacau mencionados no texto. Então, se na letra A a gente tem consumido quando bebida refrescante, os usos mencionados no texto, valor de consumo, bebida e valor de troca. Usado como moeda corrente, como valor de troca, como questão econômica. Certo? Tranquilo? Só vai se repetir a resposta da letra A aqui também na letra B. De modo o cacau era consumido quanto a uma bebida refrescante, precisa de especiarias. Ok? A letra B. Cite os dois usos do cacau. Usado enquanto bebida, tônica e refrescante, e usado como moeda de troca. Tranquilo. Vai se meio que se repetir o que falou na letra A com relação ao modo como era consumido. Ok? Sei. Explica o papel do cacau como fator de distinção social. Essa terminologia é muito importante, né? Como motivação para o expansionismo territorial asteca. Era signo de distinção porque só os ricos tinham acesso também ao cacau. Bebiam de maneira acertada. As elites faziam. E de que maneira isso causou expansão? O cacau era tão importante que ele causou a necessidade de expandir territórios em direção ao que hoje é Guatemala para poder ampliar a dominação territorial da produção também do cacau. Cacau e poder. Posse de terras de cacau. Poder caminhando lado a lado. Ok? E então, uma questão mais tranquila, mais fácil. Vejo que ela trouxe um recorte, né? Que se estabeleça dentro do texto. Leitura atenciosa do trecho. Só posso só responder, eu tenho que colocar um item. Não pede para você colocar a partir de itens específicos do texto. Mas você escreveu, deu tempo, coloca lá também. Ó, verifiquei isso aqui dentro do texto. Certo? A questão número 7. Voltando para a Idade Média, pessoal. Dando um passeio por todos os períodos da história, né? 7, questão 7. Sobre Castelo. Castelo que se tornou personagem mítica da sociedade medieval e da civilização europeia, o castelo medieval. Desde a Idade Média, ele às vezes era confundido com um palácio, mas é preciso distingui-lo com cuidado na história da realidade e do mito. O palácio apresenta duas características específicas que o diferenciam do castelo medieval. Primeiro, trata-se essencialmente de uma residência real, ou pelo menos principesca, ao passo que o castelo medieval pertence a um simples senhor. Embora os reis possam ter construído castelos medievais enquanto senhores, embora os reis também tenham construído, né, castelos medievais. Além disso, das duas funções essencialmente do castelo, a militar e a residencial. Esta última que o palácio privilegia, ao passo que o castelo medieval privilegia a primeira. Então ele faz uma comparação do que é palácio imperial e o que é castelo, tá? Destacando a função militar do castelo, tanto na parte arquitetônica como também na sua funcionalidade. Okay? O que a questão quer da gente? É um texto do Jacques Legoff. Mais do castelo. E tá, cite uma função mencionada no texto do palácio medieval. Palácio medieval. Ele não está falando aí da função do castelo, pessoal. Você vai pensar que a função essencial do palácio medieval é ser uma residência. Tanto qual é a função mencionada?
uma função residencial. Beleza? B. Indique 2 elementos da imagem que permitam caracterizar a edificação como castelo. O que é um castelo? É um palácio, um castelo. Fortificações, grandes muralhas, o fosso, pontes de elevação, portões, torre de observação e defesa, né? Percebe aí a construção, muros de obra maciça, de pedra maciça. A ideia é evitar invasão, a ideia é proteção, a ideia é defesa, certo? Então você vai pensar muros altos, torres, fosso também, ponte elevadiça. Okay? A ideia, pessoal, do castelo nessa formatação, a ideia é proteção, defesa, mecanismo de isolamento, né? Como a ênfase militar nos castelos senhoriais se relaciona com a estrutura política dos reis medievais. O item C sempre é o item que abre o leque, né? Como a ênfase militar dos castelos se relaciona com a estrutura política dos reis medievais. Gente, durante a Idade Média a gente vai ter pequenos reinos, múltiplos reinos, né? Efêmeros de pouca duração, constantes guerras, ataques. Você vai ter todo um grupo, né? Um estamento ligado à nobreza que é voltado para a guerra o tempo todo. A tensão da guerra, da conquista, da disputa, nas relações entre soberanos e vassalos. Então, o tempo todo, a preparação para a guerra está sempre ali em primeiro lugar. Cultura social e arquitetônica vão acabar também sendo voltadas para isso. Tá? Então, essa própria estrutura descentralizada, as relações e conexões, né, entre os senhores, estrutura de relações de reinos, certo? Fragmentação política, o destaque dos senhores feudais e a casta militar, né, da nobreza, a ideia da defesa, da sustentação dos vínculos de sucerania e vassalagem. Bora lembrar quem que era o suzerano. O suzerano era aquele senhor, geralmente era até o rei. Ele tinha o maior feudo, ele que doou o feudo para os outros senhores, então o feudo é o suzerano. Ele que recebe. Eles têm entre si relações de fidelidade, de ajuda mútua, de defesa mútua, por exemplo. Então vejo que toda organização social está voltada para defesa, proteção e guerra. Para isso eu preciso de exército, de armas, mas eu preciso também de um aparato arquitetônico que me... E aí, então, ok? Então, para a próxima questão. Voltando para a história do Brasil, pessoal. História do Brasil. Ao estudar a transição do Império para a República, o historiador José Murilo de Carvalho assinalou uma série de tensões entre as bases sociais e as suas estruturas políticas do novo regime. Em frase que se tornou famosa, Aristides Lobo, o propagandista da República, manifestou seu desapontamento com a maneira pela qual foi proclamado o novo regime. Segundo ele, o povo, que pelo ideário republicano deveria ser protagonista dos acontecimentos, assistir a tudo bestializado, sem compreender o que se passava, julgando ver talvez uma parada militar. Esse trecho está no livro Os Bestializados de José Murilo de Carvalho. Letra A. O que significa a expressão bestializado empregado nessa? Gente, a gente está falando de que contexto? Olha aqui, ó. Transição do Império para a República. Certo? A gente vai ter o desgaste do Segundo Reinado, do Dom Pedro II, a gente vai ter vários grupos de oposição ao Dom Pedro II. E as questões são religiosas, são políticas, são econômicas, são
de disputa de poder. E aí você vai ter vários grupos se unindo em torno da derrubada do próprio império e, consequentemente, de Dom Pedro II. Então você vai ter a igreja, uma questão religiosa, ficando contrária a Dom Pedro II, que mandou prender 2 bispos, de Olinda e Belém. Questão militar, onde a crise estabelecida entre o Dom Pedro II e o exército está casado paulatinamente por vários fatores. A ordenação, inclusive, de demissão do líder do exército, Deodoro da Fonseca, as críticas sumárias e antes do exército ao império. Também a questão do poder econômico, né? Agricultores do Oeste Paulista tem poder econômico, mas precisa agora também de poder político. E veio no império caso para conseguir obter sucesso econômico pleno. Então, esses 3 grupos vão unir forças, mesmo dentro das suas diferenças e contradições, em tudo de derrubar o Dom Pedro II. E acontece isso. Né? Isso é efetivado com algo que ficou conhecido na história como Proclamação da República, no dia 15, certo? E a população não entendia o que estava acontecendo, todo mundo assistia de maneira atônita, bestializada, que é isso. Os militares na rua, então, parada militar que está acontecendo, certo? A notícia da proclamação se espalha pelo Brasil, chega tarde a militares. Então, não houve participação popular, houve uma mobilização popular por república, a luta, certo? Na verdade, o que aconteceu foi um golpe de Estado, posto goela abaixo por alguns grupos liderados pelos militares do Exército. Ok? Então, vamos lá. O que significa a expressão bestializado? A população ficou sem saber o que estava acontecendo. A população ficou passiva, apática, sem entender o que estava acontecendo. Bestializado. O que se passa? O que está acontecendo? O que está ocorrendo aí? Ok? A letra B. Por que razão o trecho utiliza a imagem da parada militar para se referir à proclamação da República? Né? Esse trecho da parada militar tem a ver pelo fato do movimento ter sido liderado principalmente pelos militares. Em especial, né, vai entrar para a história como esse movimento, não foi só ele, Deodoro da Fonseca. Okay? A letra C. Se caracteriza um evento rural ou urbano que tem exposto o cenário de tensão social das 2 primeiras décadas do regime republicano. Em concretizada a República, a gente vai ter, pelas décadas, uma explosão de revoltas. Perdão. Várias rebeliões, vários movimentos sociais. Tanto de caráter urbano, como também de caráter rural. Na cidade, como no campo também. Okay? E aí a gente tem essas revoltas rurais. Canudos, o cangaço contestado. O que, é que a gente tem de revoltas urbanas? Revolta da vacina, revolta da chibata, movimento operário. Então, o estudante, no caso, deveria escolher uma dessas revoltas, ou urbana ou rural, e caracterizar. E aí você tinha que dizer qual era o movimento, qual foi a causa, certo? Quais foram as características do movimento, o que ele pretendia, quais eram os objetivos, por que ele eclodiu, como eclodiu, quem liderou, fazer uma caracterização desse movimento. A FUVEST deixa em aberto para o estudante escolher, prefere, né? Ele desejaria, que movimento ele iria explicar e explicitar, ok? Uma questão 9. Isso. A gente chega então a uma questão. Gente, vai fazer uma conexão idade e idade contemporânea. É verdade que só seu maior infortúnio, mas aí o que é um azar, falta de desgraça. Será verdade que só em seu maior infortúnio vemos outros seres humanos, como nós mesmos? Será o infortúnio aquilo que os homens possuem em comum? No caso de Hiroshima, trata-se da catástrofe
concentrada se abateu sobre os homens. Uma paisagem de seu diário, o médico japonês, Dr. Ashiya, pensa em Pompeia. Nem mesmo esta oferece termo de comparação. Sobre Hiroshima se abateu uma catástrofe que foi planejada e executada com a maior precisão por seres humanos. A natureza está fora do jogo. Elias Canetti, no texto diário do Dr. Ashiya, Hiroshima, a consciência das palavras. E mais uma vez, 6 perguntas, né? Tá. Qual a diferença entre a catástrofe de Pompeia e de Hiroshima, citado no texto? Foi limpo e seco. E aí, estudante? Catástrofe de Pompeia. A catástrofe de Pompeia vai acontecer no contexto romântico 9, já da era cristã. Vulcão em erupção, Vesúvio, vai destruir toda uma cidade. Uma verdadeira tragédia, mas aí com a causa causada pela natureza. Causada pela natureza. A cidade, gente, basicamente, né? A cidade tomada, né? E cuida. E as mortes foram inúmeras e vários fatores, né? Gases, aumento da temperatura e pessoas queimadas, e é um negócio horrível. Mas aí o autor vai fazer uma comparação com Hiroshima, Nagasaki. Pompeia foi uma catástrofe, né? Um cataclismo, uma catástrofe climática da natureza. Hiroshima e Nagasaki foram meticulosamente preparados, organizados pelos seres humanos. Beleza? Letra B. Existem dois motivos que justifiquem a afirmação final sobre Hiroshima. Qual a afirmação final? Sobre Hiroshima se abateu uma catástrofe que foi planejada e executada com a maior precisão por seres humanos. A natureza está fora do jogo. Como Hiroshima foi meticulosamente organizada, pensada com os ataques à produção da ação humana. Ok? E aí, no contexto da Segunda Guerra Mundial, todos os estudos científicos já vinham acontecendo para a disputa para ver quem iria dominar ou não iria dominar. Tecnologia, né, nuclear. Okay? Letra C. Associa a catástrofe de Hiroshima à Guerra Fria. Então, de Hiroshima à Guerra Fria é bem mais fácil do que Pompeia. Né? Gente, o Japão estava praticamente já derrotado. O Hitler já tinha meses antes o Mussolini fuzilado em praça pública. O cara derrotada, faltava o Japão e já estava praticamente derrotado. Mas os Estados Unidos entenderam que tática para acelerar o fim da guerra e aproveitar, evidentemente, para testar o seu novo brinquedo. Como de Hiroshima e Nagasaki, pessoal. Mas já para uma nova guerra que nasce dentro da guerra em curso ainda. Dentro da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria acaba sendo parida, né, nascida. Como de Hiroshima e Nagasaki, ela é um aviso para a União Soviética. Ela é um oi, amigo Stalin. Para a chamada corrida armamentista, que vai ser os motes principais para se combater a chamada Guerra Fria. Ok? Então, Hiroshima, a catástrofe de Hiroshima, é também um aviso para a União Soviética. Quando acabar a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter luta, e olha o que, é que eu tenho aqui. Tá? Ok? Questão tranquila. Veja que todas as questões, mesmo as mais simples,
exige da gente um pensar relacional, gente. Importante, sempre com isso. E vocês perceberam na primeira fase, interdisciplinaridade muito forte. De arte, filosofia, de história e arte. Literatura, literatura e filosofia, com sociologia. Na segunda fase, espere isso também. É um exemplo, você pensar na Segunda Guerra Mundial, na ação dos kamikazes, pilotos suicidas, os kamikazes. E aí você pensar numa análise dessa ação do ponto de vista histórico, do contexto da guerra, por que eles estão fazendo isso, qual a causa disso? E você pensa, de repente, numa questão, pedir uma análise sociológica a partir da visão do Emile Durkheim, que é um dos campos de estudo do Emile Durkheim. E vai tratar, por exemplo, esse tipo de suicídio. Ele não viveu nessa época, né? Da Segunda Guerra Mundial, Durkheim morreu em 1917. Mas o chamado suicídio altruísta. Ele vai falar do suicídio egoísta. Eu estou me matando, tirando a minha vida, porque eu não vejo mais sentido nenhum, não existir. Eu não tenho mais nenhuma conexão com a sociedade. Então, por não ter conexão nenhuma, eu não preciso estar vivo. Já o suicídio altruísta é o contrário. Estou tirando minha própria vida porque eu me sinto conectado até demais com a sociedade que eu vivo. Eu sou tão comprometido com a minha sociedade que eu vou dar minha vida por ela. No caso dos pilotos kamikaze. No caso, por exemplo, dos, abre aspas, homens-bomba. Botam pelo corpo e explodem bomba achando em nome da causa. Certo? Ok? Cuidado com esse pensar relacional interdisciplinar ainda mais. Pode acontecer isso. Ok? Vamos então para a questão 10. Eita, oi pessoal. E pessoal, olha aí pessoal, de novo. Né? Uma fonte imagética. O que é isso, professor? E o que é isso? Lá, no agreement, justice, freedom, black, oral emancipation, black, Christians, decolonization. Vamos lá. A imagem reproduz a capa do álbum No Agreement, do saxofonista e compositor nigeriano Fela Kuti, lançado em 1977. Suas canções trazem forte mensagem de repúdio ao passado colonial e à condição pós-colonial. A partir das mensagens da capa do álbum responda. Ele pede uma análise da mensagem, a leitura, gente, da capa do álbum. A capa quer se comunicar, o que ela quer comunicar pra gente? Fala em consciência negra, em emancipação total, fim da colonização ou decolonização, sem acordo, isso, liberdade, tantas outras questões impostas aí. A letra A. O panafricanismo. Vai pensar. Tá pensando então? Conteúdo. Conteúdo de descolonização. Ou luta por independência afroasiática. Quando é que acontece esse movimento? Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra, no final da Segunda Guerra Mundial, os americanos especialmente vão perceber que a Europa está incluída numa grande guerra e vai estar enfraquecendo, vai estar se enfraquecendo. Então esse é um momento oportuno para lutar por independência afroasiática. A Guerra Fria também foi um fator que acabou colaborando, porque a União Soviética e os Estados Unidos meio que incentivaram essa independência, não por bondade, mas porque queriam depois dominar, cooptar países. Okay? E o destaque de grandes lideranças locais, né? Vai ter, tanto por luta contra a apartheid, como na África do Sul, Mandela, como de Kenyatta no Quênia. Na Índia a gente vai ter o Gandhi. Todo esse contexto que a gente vai estar
percebendo, correndo ali no final da década de 40, né? E nas décadas seguintes, luta por independência, descolonização. Então, o álbum, a capa do álbum vai trazer uma série de perspectivas que vai fazer a gente esse processo, né? Partir do olhar do dominado, uma visão decolonial, reverter esse olhar sempre eurocêntrico. Nesse contexto, o que foi o panafricanismo? Essa concepção de que todos os africanos, o continente africano deveria se unir com da luta por independência. Africa Unite, como diz o texto da canção Bob Marley, a ideia é que a África toda unida, caminhando em torno do desejo de independência. Então é um movimento que vai surgir aí nesse processo de luta por independência, um movimento político que é intelectual, vai surgir no final do século XIX, desenvolve principalmente no século XX, e que vai determinar o quê? A liberdade integral do continente africano. Dominação. Então, se a África está unida, se é pan-africanismo, então eu estou pregando ideias de solidariedade, de liberdade, de unidade. Principalmente, galera, a ideia de autodeterminação é um dos princípios do movimento de independência afroasiática. Vai ficar livre, mas depois de ficar livre, também não vai cair nas mãos nem dos Estados Unidos nem da União Soviética. A ideia da autodeterminação dos povos. Ok? Panafricanismo. Questão B. Item B. Como se relacionam as noções de Black Consciousness e Total Emancipation? Como é que se relacionam a noção de consciência negra e emancipação total? A ideia de consciência negra, primeiro, você vai ter todo um aparato filosófico, a ideia de unidade, solidariedade, luta, emancipação, independência. E a partir desse aparato ideológico, consciência da dominação, lutar contra a dominação, eu tenho então luta por independência, buscando essa total, né, liberdade. Esse total emancipation. Nós vamos querer ter as rédeas dos nossos destinos. Em, posteriormente, se tornando independentes, seguiremos o nosso próprio rumo, nos autodeterminados. Okay? Nesse sentido que vai ser colocado pelo Kuti também aí, né, no álbum. Eu tenho primeiro a consciência, o despertar psicológico, cultural, político, e depois a luta, a busca pela liberdade completa, rupturas, né? Okay? E o item C. Qual o significado da afirmação no agreement no cenário das sociedades africanas após as emancipações? O que seria esse sem acordo? No acordo, no sem acordo, no agreement? Que sentido ele estaria posto e colocado? Vou voltar a trabalhar a ideia, certo? O cenário das sociedades africanas após as emancipações políticas, isso vai determinar o quê? Primeiro, nós rejeitamos o neocolonialismo, a defesa soberania e nenhum acordo desfavorável aos africanos. E a ideia da autodeterminação. A gente quer se autodeterminar. A gente vai manter uma luta constante, uma resistência inabalável a não ceder nenhum passo, nenhum centímetro. E nada de acordo que seja favorável ao povo africano. Nada que venha manter minimamente qualquer espécie de controle e dominação. Égide, seja europeia, ou seja dos Estados Unidos ou da União Soviética, já que esse processo de independência acontece também dentro da Guerra Fria. A ideia era seguir de maneira independente, independente. Ok? Tranquilo? Minha gente, a gente viu aí 10 exemplos de questões passeando por África, América, Europa, Antiguidade, Idade Média, Moderna, Contemporânea, Brasil geral.
Vocês perceberam o quanto essa prova é diversificada. Mas a principal ideia que tem que ficar para você, ela é uma prova que exige atenção, capacidade analítica, crítica e de pensar relacional. Aprender a atender os comandos é descrição, é para indicar, é para quantificar algo, ok. É para tirar do texto o trecho e colocar lá, ok. Mas também para analisar, para refletir, para abrir o leque da possibilidade e além do que se vê. Essa é a prova da FUVEST. Eu desejo a todos sucesso máximo, êxito total, essa empreitada. Sucesso a nossos estudantes do Sistema Farias Brito. Grande honra. Abraço. Sucesso. Melhor para todos.